Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente fala sobre o imposto de renda, que depois do Carnaval agora vem com algumas novidades para 2024. Para tirar as dúvidas, eu conversei com o contador Davi Vasconcelos. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Davi, falando sobre essas mudanças, né? Vamos começar do começo. Quais são essas principais modificações desse ano para quem já está juntando ali a documentação para declarar sem preocupação? Pronto, a principal mudança do imposto de renda esse ano foi o aumento da faixa de isenção, né, que em 2023 a faixa de isenção era de R$ 1.903 e agora, em 2024, passou a ser até 2 salários mínimos. Então, quem está recebendo ali até 2 salários mínimos pode se despreocupar que em 2025 não vai precisar fazer a declaração do imposto de renda. A mudança desse ano, ela reflete na declaração que a gente vai fazer em 2025. Então, quem vai realizar a declaração agora, que inicia dia 15 de março, é sobre os rendimentos de 2023. Então, não tem o reflexo das mudanças. Continua com a mesma regra dos anos anteriores. Sempre lembrar isso, né? Sempre você está declarando esse ano, mas é do ano anterior, né? De tudo que aconteceu no anterior, 2023 no caso, né? E aí, quem é que tem que ficar atento nesse sentido, com relação a do ano passado para agora? Quais são os documentos que já tem que juntar, assim, já preparar? Assim, quem recebeu rendimentos tributáveis até R$ 28.550 já tem que ficar atento, né? Porque ele já ultrapassou ali a faixa de isenção do imposto de renda e vai ser obrigado a fazer a declaração. Também quem teve rendimentos isentos até 400 mil, então a gente tem que ficar atento, quem comprou veículo, quem vendeu casas, essas regras que continuam sendo as dos anos anteriores, que a gente vai ter que ficar atento, porque vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Davi, no caso, por exemplo, né, para quem é microempreendedor individual, assim, quais são os principais pontos que você identifica para essa pessoa declarar sem preocupação? O MEI, ele geralmente tem o costume de não fazer a declaração, mas eu sempre aconselho de estar declarando, porque a declaração do imposto de renda, ela serve como um informe de rendimento para a sua empresa e também para a sua pessoa física. O MEI, ele tem que fazer a declaração anual da sua empresa no CNPJ e essa declaração anual, os rendimentos que foram colocados lá, eles migram uma parte isenta e uma parte tributável para o seu CPF. Então, a junção dos dois, o rendimento que você teve no MEI, no CNPJ, migra um pouco para o rendimento de pessoa física. É muito importante porque o MEI, ele não tem aquele contra-cheque, ele não tem um prolabore em contra-cheque definido todo mês. Então, o informe de rendimento do imposto de renda, ele funciona como uma renda, uma comprovação de renda para a pessoa física. E no caso, assim, para quem utiliza serviços de saúde, tem plano de saúde ou não tem, mas faz um pagamento por uma terapia, alguma coisa assim específica, né, constante. O que essa pessoa deve guardar? Quais são as documentações necessárias para declarar? Isso, quem tem plano de saúde, quem faz consulta no particular, esse é o momento, né? A gente ainda não iniciou a corrida para a declaração, podemos dizer assim. Então, a gente, já que não iniciou, vamos organizar a documentação com calma, vamos pedir os informes de rendimento ao plano de saúde, vamos entrar em contato com a clínica ou com o médico que a gente se consultou no ano passado para pedir a nota fiscal, para estar juntando toda a documentação. Aí assim a gente consegue lançar no imposto de renda, pagar menos imposto ou até aumentar a nossa restituição. Davi, tem muita gente que tem comércio online, né? Muitas pessoas vendem pela internet, pelas redes sociais, enfim. Essas pessoas, elas precisam declarar? O que nesse caso é indicado? Isso, funciona do mesmo jeito, com as mesmas regras de uma pessoa que tem uma empresa ou de uma pessoa que trabalha como CLT para uma empresa. Se você teve rendimento superior a R$ 28.500, fique atento, principalmente se você tem uma maquineta no seu CPF, que é no caso dos autônomos, né? A pessoa que faz venda autônoma tem maquineta no CPF, recebeu o Pix.
Então tem que ficar atento, porque se os seus rendimentos ultrapassou essa faixa de isenção, você passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda e a pagar o imposto sobre aquela renda. E aí, nesse caso, se a pessoa cair, por exemplo, né, aconteceu de ela não declarou e aconteceu dela ser chamada. Em que momento a Receita Federal entra em contato? A gente também vê muito golpe, né? Muita gente se passando pela Receita Federal para dizer que você, clique aqui, resolva a sua situação, e quando você vai ver, já contaminou o celular, já entrou em golpe, enfim. Quais são esses cuidados que a pessoa deve ter? Assim, a Receita Federal vai começar a atuar após o término, né, da declaração do imposto de renda. Se ela identificou no cruzamento de dados dela que aquela pessoa física teria que fazer a declaração e ela não cumpriu com a obrigação fiscal, ela vai atuar em relação a isso. Em cartas, né, ou bloqueando o seu CPF, né, colocando como situação irregular, para que você entre em contato com o contador, com o profissional qualificado e verificar qual a restrição do seu CPF. Geralmente, quando tem o CPF bloqueado, é por falta da declaração do imposto de renda. Aí a pessoa pega toda a documentação que precisa para declarar, faz a declaração em atraso, né, paga aquela multa de 165 por atraso de declaração, mas logo o CPF fica regular. Caso tenha algum imposto a pagar, ela também tem que fazer o pagamento do imposto. Esse caso, isso que você falou é importante, né? Que a questão do CPF, né? Ele estando irregular, você praticamente não faz nada, né? Exato. O CPF estando irregular, acaba bloqueando, né? Se você retardar um pouco essa regularização, acaba bloqueando contas bancárias. Quem é aposentado já tem ali um impacto no mês seguinte, porque não vai receber o seu aposentadoria. Então, tem todo esse impacto, não tira passaporte. Então, por isso que é tão importante ficar atento a essa regularização. Muita gente que é autônoma deixa de declarar, pensando que não, eu sou autônomo, não tenho empresa, não tenho MEI, não trabalho de carteira assinada, eu não tenho a obrigatoriedade de fazer a declaração. E muita gente se engana também. E aí, nesse caso, pega muita gente que trabalha com isso, né? Assim, gente que tem sua vendinha, né? Pegou sua maquineta, ou então está fazendo por meio de Pix, acha que não vai declarar, mas pode cair nessa, né? Pode ser, a Receita pode puxar, porque hoje em dia é tudo muito fácil, né? Você identificar para onde o dinheiro está correndo, né? Para saber de onde é que ele está indo, para onde é que ele está chegando. É isso mesmo. A Receita Federal está muito atenta com os cruzamentos de dados. Cada ano que passa, fica mais eficiente o cruzamento de dados na Receita Federal, justamente por causa do Pix, por causa que toda maquineta ela tem por obrigatoriedade informar os rendimentos daquela pessoa, daquela empresa para a Receita Federal. Então ela não tem todas essas complexidades de dados no banco de dados dela. Então a gente tem que declarar, a gente tem que fazer esse prestamento de conta, que a declaração do imposto de renda ela é um prestamento de conta com a Receita Federal, para que fique tudo regular, para que não tenha nenhuma pendência e siga com o seu CPF sem estar irregular. Davi, com relação a quem faz investimento, né? Quais são os documentos necessários, o que essa pessoa precisa fazer para também declarar? E quais são os investimentos que você declara e quais são os que você não declara? Pronto. Você tem que pegar ali um histórico no site da B3, né? Você também pode estar, conforme a sua movimentação, você está documentando e arquivando as boletas, que são o recibo de negociação de compra e vendas, que é para no momento em que você for fazer a declaração, para você saber se obteve lucro ou se você teve prejuízo na compra e venda daquela ação. Então você tem que ficar muito atento com o seu patrimônio em ação, para saber o valor total e o valor nominal daquela ação, para também saber o valor vendido, o valor de compra. As ações que são isentas, como fundos imobiliários, como também a poupança, a gente declara nos rendimentos isentos, e aquelas ações que têm rendimentos tributáveis em compra e vendas, que até o limite de 20 mil mensal se torna isento, a gente tem que colocar no campo apropriado. Então, quem tem ações, o imposto de renda ele é um pouco mais complexo. E muita gente pensa assim, vou declarar
o meu imposto de renda com os meus rendimentos que eu recebo de pessoa física, mas não vou declarar minhas ações. Aí acaba caindo também na malha fina. Se você vai declarar, tem que fazer uma declaração completa, com todas as informações, com todos os prestamentos de conta com a Receita Federal. Muita gente também, eu sou autônomo, não atingi 28.500 no meu CPF, mas comprei ações e tive venda de ações. Você já passa a ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E por mais que a Receita ela facilite, né, o acesso, hoje é muito mais fácil você fazer esse processo, mas é sempre bom, né, ter o contato, o apoio e também o suporte de um profissional qualificado, né, um contador que possa te ajudar nesse sentido, que possa tirar essas dúvidas, porque às vezes é uma besteirinha de nada, né, Davi, que você pode cair na malha fina, né? Exatamente. Os principais casos que a pessoa cai na malha fina é por divergência de dados, às vezes por erro de digitação. Então, se você não se sente seguro, né, como está cada vez mais fácil, com a senha do gov.br você consegue extrair da base da Receita Federal muitos dados para a sua declaração do imposto de renda. E assim, mas se você não se sente seguro, se você tem ações, é uma declaração mais complexa, você contrata um profissional que é para você não ter nenhum problema ali com a sua declaração, porque para não correr risco de ser multado, para não atrasar a sua restituição. Então, quando você contrata um profissional, além de fazer a sua declaração, ele faz todo o acompanhamento da sua declaração até ficar tudo ok, porque tem alguns estágios quando a gente declara, ela fica em processamento, fica na fila de restituição ou cai em pendência. Então, tem que ficar acompanhando. A obrigatoriedade não é só declarar, mas sim também, após o envio da declaração, ficar acompanhando como é que a Receita Federal está recepcionando a sua declaração. Davi, com relação à família, digamos assim, né? Você tem, hoje em dia, as famílias, às vezes acontece dos pais separarem e aí cada um está na sua conta, né? Tem a pensão do lado, tem escola, enfim. Como é que se faz a declaração nesse sentido? Assim, a mãe declara a escola do filho, o pai declara também, pode ter essa duplicidade. Quais são esses cuidados que tem que ter nesse sentido? Não pode ter essa duplicidade, né? Tem que colocar o filho como dependente, né, da parte que lhe cabe. No caso, se eu sou responsável pelo colégio, então eu vou colocar os rendimentos ali pagos pelo colégio na minha parte, né? Se a mãe ela é responsável pelo plano de saúde, ela coloca também ali como despesas médicas o plano de saúde da criança. Então tem que ter muito cuidado com esses dados para não gerar duplicidade e você cair na malha fina por causa dessa divergência de dados. No caso, é para pessoa com deficiência, pessoa que é impossibilitada mesmo, já adulta, idosa, ela também entraria nesse sentido? Sim, entraria. Tem um campo lá onde você pode colocar o dependente com deficiência, colocando os dados, CPF, data de nascimento, fica tudo ok, como dependente ou alimentado. Davi, e a restituição, né? Todo mundo espera, se entra no primeiro lote, se não entra. Quem declara primeiro, recebe primeiro mesmo, é isso? É isso, a Receita Federal ela tem uma fila de prioridades, né? Idosos, pessoas com deficiência, mas caso você não se encaixe nessa categoria, você declarando primeiro, você colocando também para receber a restituição com o Pix, você acaba ali entrando também no primeiro lote, acaba recebendo mais rápido essa restituição, que faz muito valer a pena, né? Um dinheiro ali que está voltando para o bolso do brasileiro, que sempre é muito bem-vindo. Pois é, e aí, nesse caso, com o Pix também, se você declarar com o Pix, solicitar que pode receber mais rápido, é isso? Isso, a gente extraindo os dados do gov.br já elimina grande chance da sua declaração cair na malha fina. E você também solicitando a restituição pelo Pix, CPF, né, você não consegue trocar, colocar Pix e-mail, Pix telefone, não. Tem que ser no Pix CPF, você acaba entrando na lista de prioridades da restituição. Davi, falando do Pix, né, como é que ele mexeu com a declaração do imposto de renda? Assim? A gente viu agora da restituição que você falou agora, mas na declaração, digamos assim, na movimentação do dinheiro, como é que ele mexeu para o imposto de renda? O Pix, ele
está deixando mais evidente para a Receita Federal essa movimentação financeira, né, de um autônomo, de uma empresa, de uma pessoa que está fazendo a sua venda. Então, você que é autônomo, meio que empreendedor individual, tem recebimento em Pix, em CPF, você tem que fazer a sua contabilidade, as suas anotações ali do que você recebeu, para você poder registrar e prestar conta aí com a Receita Federal referente a isso, porque há cruzamentos, né? O Pix ele passa pelo Banco Central, o Banco Central ele informa para a Receita Federal. Então ele tirou essa movimentação, ele deixou mais claro para que os contribuintes declarem, fique tudo regular e também tem esses benefícios de você ter um rendimento comprovado, né? O imposto de renda ele facilita em uma compra de uma casa, uma compra de um veículo, né? De uma liberação de um cartão de crédito. Essa comprovação de renda ela é aceita pelos bancos e prioriza você nessa questão financeira. Tá, joia, Davi. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E ainda dá tempo, né? Para quem está assistindo, juntar a documentação antes do carnaval, né? Já ajeita a documentação direitinho, vai curtir a folia e volta já tranquilo para receber logo a primeira restituição. Né? Exato, não pode deixar para a última hora, né? Deixar para a última hora, vai começar dia 15 de março, vai até o dia 31 de maio, então vou deixar para a última hora, tem tempo? Não, não faça isso. Né? Pega a documentação, fale com o imposto, fale com o seu plano de saúde para pegar os informes de rendimento, fale com o médico, aquele médico que você teve uma consulta particular, fale com a escola das crianças ou com a sua faculdade, pegue toda essa documentação, que não é pouca, né? É uma papelada enorme, e se você não se sentir seguro, já fala com um contador, olha, eu estou aqui com a minha documentação, está faltando mais alguma documentação, para você poder sempre estar um passo à frente, ser um dos primeiros a declarar. Caso tenha alguma pendência ali, você ainda está no prazo da declaração, você ajusta a sua pendência e fica tudo ok, e dando tudo certo, você vai ser um dos primeiros a receber a restituição. E já está rolando pela cidade a 7ª edição do prêmio Melhores Sabores da Cidade. O público pode votar até o dia 18 de fevereiro agora, bem pertinho. Fica de olho nos melhores restaurantes de Fortaleza. Sobre a premiação, eu converso com a responsável pelo prêmio, a jornalista Jaqueline Ribeiro, está aqui comigo no estúdio. Isa, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada também pelo convite e pela oportunidade de falar da nossa premiação. Pois é, tudo surgiu com um blog, né, que você criou, né? Tem quanto tempo já, Isa? O blog, a gente começou em 2009. Né? A ideia era mesmo sair para comer e compartilhar, né? Ainda Instagram, essas outras redes sociais ainda não estavam tão presentes, bombava, né? A gente ainda era o blog. Então, essa ansiedade que hoje eu vejo em alguns perfis, né, que estão começando agora de todo dia sair para comer, para poder ter o que postar, para produzir conteúdo, era o que eu fazia lá em 2009 com o blog, né? Assim, então, todo dia tinha que comer alguma coisa para poder chegar em casa à noite e fazer um texto, colocar as fotos, né, naquele modelo assim mais antigo. E aí, nesse caso, como é que você vê a necessidade de fazer uma premiação, né? Quando foi que surgiu essa premiação? Eu vou ampliar mais, as pessoas estavam querendo mais isso. Como a gente passou sempre a ter essas publicações, né? E aí com as outras redes sociais a gente também foi ampliando nossa área de atuação. Hoje o Sabores da Cidade é um portal de experiências gastronômicas, né? A gente não fala só de comida, a gente também promove experiências e sempre a cada ano tem essa coisa dos melhores do ano, né? Então até 2015 a gente fazia só a nossa lista pessoal, né? Então os lugares que eu tinha ido, que eu tinha gostado, eu fazia uma lista e publicava os melhores sabores da cidade, né? Na minha opinião, única, no site. Em 2016 a gente viu a possibilidade de ampliar isso, né? E foi quando a gente fez a primeira edição da premiação, com votação de jurados, né? A gente passou a selecionar um grupo de jurados, a cada ano muda esse grupo, né? Para a gente poder ter essa variação e essas visões, né? Do que se come, como se come na cidade. Então, desde 2016, a gente passou a ter a votação, né? Inicialmente, os jurados, eles preenchem um formulário, cada um diz a sua indicação em cada uma das categorias, e dessas indicações dos jurados, a gente valida também com as nossas experiências e coloca para o público decidir, né? Entre os melhores, qual é o mais querido. Então,
a gente não faz assim, não é uma competição exatamente, né? Na verdade, a gente já faz um guia completo com as melhores indicações em cada uma das 30 categorias hoje. E a gente dá a oportunidade para o público também participar dessa votação, escolhendo qual é o seu preferido entre aqueles indicados que na nossa lista já são os melhores da cidade. E aí, nesse caso, essa premiação, né? Agora tá até o dia 18, né? O acesso é feito pelo site, como é que faz para as pessoas que estão assistindo participar? Pronto, é super simples, basta acessar o saboresdacidade.com. Lá já aparece o formulário e a pessoa pode votar em todas as categorias, ou se tiver alguma categoria que ela não conhece, eu nunca como nesse tipo de restaurante. Então a pessoa não precisa votar, ela pode votar somente nos lugares que ela conhece. E aí rola a tela até o final, enviar a resposta e já está com o seu voto computado. E nessa premiação vai ter uma cerimônia, uma entrega de premiação para os melhores, assim, que a turma já gosta do que estão no coração? Já está na ansiedade, como é que vai ser, quando vai ser, né? Mas vai ter sim, a gente faz a votação agora até o dia 18, e aí temos um curto tempo para poder fazer a apuração desses votos. E a entrega da premiação dos mais votados entre os melhores, né, vai ser no dia 23 de fevereiro, na sexta-feira, já bem pertinho, né, dentro do Festival de Gastronomia Cearense, lá na Estação das Artes, que é um evento promovido pelo Mercado Alimenta CE. E aí a gente vai ter um horário lá, um espaço para poder divulgar o resultado da votação popular, das 30 categorias. Eu já sei que nas redes sociais tem as torcidas, né? Já estão, a turma de cada indicado já pede a sua torcida, já pede, né, o seu voto, enfim. Como é que tem sido essa movimentação, tanto dos estabelecimentos como do público em si? O que é mais legal é isso, né? Porque a gente vê como a premiação se consolidou e ela é muito respeitada pelos estabelecimentos, então é importante, né, registrar que nenhum estabelecimento paga ou dá alguma coisa para estar entre os indicados. Quando a gente divulga a lista, eles são surpreendidos junto com o público, né? Então, assim, ninguém é avisado, vocês... Não. Então, assim, é uma indicação espontânea mesmo, né? Não tem nenhuma troca entre os estabelecimentos para isso. Então, assim que a gente divulga, eles já começam mesmo uma campanha, né? Assim, de pedir votos. Então, a gente acaba repostando basicamente os restaurantes, né? Os perfis. E com esse movimento, acaba engajando também os clientes, né? Então, as pessoas, elas vão ali, votam porque elas gostam daquele lugar, né? Então é um bom termômetro também até para os estabelecimentos, né? Verem como está esse engajamento, esse relacionamento deles com os clientes. E para além da premiação, né? Como é que um movimento como esse também fomenta, no caso, né, todo o setor, enfim, como é que isso ajuda nesse sentido, esse crescimento do setor da gastronomia cearense? É muito interessante porque como as pessoas, elas têm acesso a uma lista com 150 indicados, né, muitos não conhecem, né, as outras indicações, então acaba funcionando mesmo como um guia. Vou aproveitar para conhecer os restaurantes que eu ainda não conheço dessa categoria. Uma categoria que as pessoas gostam muito, que é cafeteria, né? Vou aproveitar para fazer o tour das cafeterias, vou aproveitar para ver qual restaurante italiano que eu ainda não conheço. Então, acaba movimentando mesmo, né? Então, as pessoas, elas usam a premiação também como um guia, né, para conhecer os lugares. E esses primeiros meses do ano, né, a gente sabe que restaurante, eles se movimentam muito no final do ano, assim, são picos, né, assim, de movimento. E quando chega esse começo de ano, todo mundo sabe, né, muitos impostos, muitas despesas, né, então as pessoas acabam aí, carnaval, né, então as pessoas acabam recuando um pouco dos estabelecimentos e a premiação acaba dando essa circulada, né, promove essa circulação de pessoas que amam comer, né, e não perdem uma oportunidade. Então, se a gente está ali falando o tempo todo de comida, de restaurante, de onde ir, a pessoa se inspira e acaba dando essa oportunidade e a gente promove também essa circulação nos estabelecimentos. Isa, você deu a dica aí, né? Tem restaurante italiano, tem cafeteria. Quais são as categorias mais curiosas, assim, as que você pode contar para a gente de que são a cara do nosso estado aqui? A gente tem a categoria de comida popular. Dentro dessa categoria a gente tem espetinho,
né, que tanto pode ser de rua como pode ser de um lugar mais simples, mas o foco são os espetinhos de rua. A gente tem pratinho, que é uma coisa que todo fortalezense ama, né? Muita gente fala, é para ser patrimônio da cidade e tal. Inclusive, é meu tema de pesquisa no mestrado em gastronomia, que eu vou concluir esse semestre, se Deus quiser. E a gente tem também tapioca, né? Assim, e aí tem indicado no Centro das Tapioqueiras, tem tapioca indicada no calçadão da Beira-Mar. Então, assim, a gente tenta também, através da premiação, promover o que é esse nosso jeito de comer no dia a dia, né? Também tem a categoria de comida regional, que são os restaurantes que focam mais nessa comida do Ceará. Tem também o que é a cara de Fortaleza, então a gente tem indicado no Mercado São Sebastião, tem a Zena no centro, também o Raimundo do Queijo. Então, assim, esses estabelecimentos que a gente reconhece como sendo a cara da nossa cidade, né? Então, as pessoas também podem ir lá e votar no que elas consideram que é. E no pratinho, com relação ao pratinho, a gente ia muito na comida típica junina, né? Uhum. A gente esperava junho para comer o pratinho, né? Agora o pratinho, ele parece que permeou, né? Passou por todos os meses. Agora você encontra pratinho onde você quiser encontrar, né? Pratinho virou uma comida de rua popular em Fortaleza e ela é independente agora da época. Na época das festas juninas, ela fica ainda mais forte, as pessoas desejam ainda mais. Mas ele está presente durante o ano todo, nas praças, calçadas. Então, a gente não podia não ter uma categoria de pratinho nos melhores sabores da cidade de Fortaleza, né? Era assim, impossível não ter. E nessas variações que você está estudando, assim, são variações que mais pede? Aquele arrozinho com o vatapá e a paçoca? Ou já tem variações diferentes, assim, que já estão misturando? A base é arroz ou baião, farofa ou paçoca, e aí vem os cozidos, né? Assim, os cremes, que aí é o creme de galinha, o vatapá, que a pessoa pode colocar junto ou pode escolher, né? E os acompanhamentos como salada, ou que pode ser a salada de repolho, a salada de maionese, e aquela intercalação entre calabresa e carne de sol. Então, assim, o pratinho só é inho no nome, né? Porque, é um pratão, porque na presença é um pratão mesmo. É um pratão. Isa, então, para quem está assistindo, deixa aí teu recado para a pessoa votar até esse domingo. Ainda dá tempo, né? Então, gente, quero convidar vocês para até esse domingo, 18 de fevereiro, passar no saboresdacidade.com e deixar o seu voto no seu restaurante, nos seus lugares mais queridos de Fortaleza. E aproveitar e visitar também, que é bom demais, né? E visitar, e sair por aí comendo e bebendo, que é o que deixa a gente feliz. Joia. Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada também e te vejo lá na premiação, Tá, viu? joia. Até a próxima. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E a WeTravel, agência especializada em turismo de experiência e viagens personalizadas, comemora o crescimento de 63% no mercado de viagens e lazer em 2023, em comparação ao ano anterior. E com apenas 3 anos de atuação, a empresa já se destaca como uma das maiores e melhores do Nordeste, sendo reconhecida nacionalmente. Sobre esse assunto, eu converso com a CEO da WeTravel, está aqui comigo, Natália Abreu. Obrigada pela sua presença, Natália. Oi, Elaine, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês outra vez, muito obrigada. Natália, falando sobre esse crescimento da WeTravel, né? A gente vê o boom no turismo cada vez mais forte, né? E o turismo voltado para a experiência, né? Naquele turismo de chega, faz, vai embora, né? Aquele turismo que vivencia, né? Que respira o local, né? É realmente uma tendência que veio para ficar? A gente percebe isso de uma forma muito forte. A UI nasceu na pandemia, né? Então, não sei se é exatamente um efeito pós-pandemia, tudo leva a crer que sim, porque há uma mudança de maneira geral, mas assim, a gente vê o permita-se muito frequente. Clientes nossos que nunca tinham viajado em classe executiva, em primeira classe, agora é a opção, né? Clientes que normalmente não ficariam num hotel boutique, num hotel 5 estrelas, agora fazem essa opção. E sempre procurando destinos muito exclusivos, passeios que ninguém fez, é sempre muito difícil, mas a busca é por algo personalizado, né? Que eu possa me sentir naquele momento, aquilo foi desenvolvido para mim. A gente percebe isso muito, muito. E aí, nesse sentido, assim, o turismo, você identifica mais famílias,
pessoas na melhor idade, né? Aquela idade que a gente já criou o menino, né? Já criou, todo mundo vai viver, né? Como é que tem sido esse termômetro? Está bem variado. Acho que a grande surpresa, assim, surpresa não é porque já acontecia, mas a grande demanda para 2024, a gente já percebe, são viagens de celebração. Bodas de ouro, de prata, o aniversário, né? Se é de amiga, normalmente a amiga indica, olha, a gente está indo nesse voo, vai ser nesse hotel, e a aniversariante patrocina a festa, o passeio de barco, um tour especial, e os convidados entra cada um com a sua própria custo da viagem, do deslocamento, né? Ou acontece também muito de ter ali um patrocinador e os convidados serem parte do projeto e o custo é do patrocinador, do aniversariante. Acho que tem um pouco de tudo, mas essa celebração dessas festas é algo que a gente percebe que tem crescido bastante. As pessoas estão optando por viajar ao invés de fazer sua festa. Natália, e o trabalho que vocês fazem da UI, né, é muito personalizado, né? E quais são os destinos mais procurados para quem procura o serviço de vocês também? Nós trabalhamos a viagem de uma forma muito exclusiva, né? O passageiro, a gente começa o atendimento por uma entrevista para conhecer o estilo, porque o mesmo destino ele pode ser curtido de muitas formas. E o sucesso do nosso trabalho ele está muito em conhecer o gosto, os prazeres, né, o interesse desse nosso cliente. Obviamente, o destino mais procurado de maneira geral é Estados Unidos e Europa. Esses são sempre os ícones, mas a gente tem se surpreendido com uma demanda por uns destinos diferentes, como a Islândia. A Islândia tem tido uma grande demanda. A Turquia, como uma opção de um exótico mais barato, um exótico que cabe no bolso. A economia da Turquia favorece, de alguma forma, que o nosso real tenha um rendimento melhor. Esqui está sempre em alta, nós temos muitos clientes que viajam para esquiar, então dependendo da época do ano ele vai esquiar no hemisfério norte ou no hemisfério sul, mas eu acho que esqui é uma forma de viagem que o cearense gosta bastante. Viagem com família, viagem com amigos. O ideal de você ter um pacote, né, de você conversar e saber quem é esse público, né, essa pessoa que vai viajar e ter essa confiança da própria agência, é de ter esse suporte quando está no local que você não conhece, né, porque às vezes acontece alguma coisa, né, uma urgência, uma necessidade, e ter esse suporte, né, é essencial nesse sentido. Acho né? que, assim, sem dúvida, o grande diferencial da agência de viagens é essa preparação, é ser assertivo na escolha, no destino, na época. Tem muitos fatores envolvidos e isso precisa ser compartilhado com um especialista, né? E a agência ela vem para essa situação. A gente não tem dúvida e as pesquisas apontam para isso, que o cliente reconhece segurança, né? Ele procura uma agência porque vai fazer uma viagem personalizada, assertiva. A gente acompanha no antes, entendendo e organizando o desejo do cliente, no durante. Enquanto o cliente está viajando, a gente viaja junto com ele, em cada momento. Às vezes ele está reservado num restaurante para jantar, mas muda de opinião porque entrou num passeio, num museu, numa atividade que ele quer se estender e a agência organiza de transferir aquilo para outro momento. Então ele tem esse durante, que ele sabe que é um suporte e conta com isso bastante, não só nos casos de ter algum problema, mas de ajuste ou melhoria ou oportunidades, né? O cliente ele não vai para um destino e volta com aquela sensação de que deixei de conhecer isso ou poderia ter sido melhor, porque esse é o nosso papel. A agência chega, o especialista vem e garante essa complexidade do roteiro, do destino, da viagem, né? A gente até, assim, a pessoa às vezes pode fazer assim, não, vou fazer por conta própria, mas teve o processo da pandemia que muitos processos, muitos locais passaram a atender de outras formas, né? Assim, às vezes no balcão é de um jeito, né? O atendimento pessoal é outro, enfim. Esses pormenores, né, que vocês vivenciam muito bem e sabem disso pela expertise, às vezes a pessoa que faz por conta própria, quando chega lá e diz, eu quero visitar o museu tal hora, está fechado, né? Então, assim, não sei, aquela vivência que você tinha, a expectativa que você tinha,
por não saber, né, por não conhecer uma pessoa que está acompanhando de fato, acaba perdendo, né, uma viagem do seu sonho, né? É muito, muito, muito comum hoje você precisar reservar o teu museu, o teu passeio, o teu restaurante. Muitos destinos podem te frustrar se você fizer a viagem sem esse planejamento, sem essa organização. Então, assim, a gente entende que a pandemia ela veio de alguma forma para trazer essa valorização para o agente de viagens. O cliente ele reconhece que faz diferença, né? Nós também, enquanto agência, a gente entende que tem viagem que o cliente vai lá e faz, né? Principalmente a compra de um bilhete aéreo, ele consegue fazer isso por conta própria, mas sem dúvida, quando ele tem uma agência aliada, quando ele trabalha com um especialista, ele tem uma valorização, uma otimização da viagem dele. Natália, nesse caso, assim, cearense gosta de frio mesmo? Ele sai daqui do calor para isso ou não? É mito mesmo, ele procura a experiência? Nossas pesquisas revelam que o destino mais procurado é sol e praia. Isso é uma resposta mundial, é uma pesquisa mundial que reflete para o brasileiro e, surpreendentemente, para o cearense. Nós temos praias maravilhosas, a gente tem a praia o ano inteiro, mas quando a gente viaja, a gente também procura praia, também procura calor. Mas isso não impede de termos aquela fatia de cliente que, já que vai sair, quer algo frio, né? Eu comentei aqui mais cedo, a gente tem o turista que vai atrás do esqui, o viajante que quer o esporte de neve. Então, acho que a gente acaba tendo um pouco de tudo, sim. Vai muito mais a nossa percepção, pelo propósito. Hoje é muito natural nós termos clientes que nos procuram. Eu tenho 10 dias de férias, ou 20 ou 30, eu tenho um orçamento de tantos reais, o que é que você me sugere? E dentro desse momento de entrevista a gente entende qual é o prazer do cliente, que tipo de viagem faz sentido, que tipo de destino. E juntos entra a nossa responsabilidade de ser muito assertivo, né? E fazer esse dinheiro render esse prazer, essa alegria e o retorno com a satisfação. Natália, para quem está assistindo, que quer saber mais informações de vocês, tanto os pacotes, as tendências, né? Como é que faz para entrar em contato com vocês? Nas nossas redes sociais fica fácil pelo Instagram, @somosui, no nosso site wetravel.com.br e na nossa sede a gente tem uma área linda ali na Santos Dumont, no edifício Torre Santos Dumont, 13º andar. Um prazer receber, venham tomar um café, comer um biscoitinho, um cappuccino. E ideal é que faça um agendamento com um dos nossos especialistas para a gente receber você com o maior prazer. E é isso, sejam bem-vindos. Tá, joia, Natália, muito obrigada mais uma vez. Vamos viajar, né? Vamos viajar, é isso. Obrigada. Obrigada. Elaine. E o destaques, a gente agora vai para o intervalo. Volta em instantes, mais destaques para você, não sai daí não. E casos de sarampo e dengue crescem e preocupam no país. Só a dengue aumentou 170% só nesse primeiro mês do ano. Em relação ao sarampo, a Organização Mundial de Saúde alertou para novos casos e reforçou a importância da vacinação. Mas quem nunca tomou a vacina ainda pode tomar? Quem já tomou precisa de reforço? Para tirar essas dúvidas e outras, eu conversei com a pediatra Vanusa Chagas. Confira. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Olá, Elaine, prazer é meu em poder esclarecer as dúvidas de todos os telespectadores. Doutora, obrigada mais uma vez pela sua presença. A gente falar agora do sarampo, né? Realmente está acontecendo um surto, as pessoas vocês estão identificando casos desse tipo. Como é que está essa situação atualmente? Isso. Já houve alerta, né, de surtos de sarampo na Europa. Então, a OPAS, né, que é o braço da Organização Mundial de Saúde, responsável pelo controle e divulgação dessas doenças, já identificou, já fez o alerta. Aqui no Brasil, nós já temos casos também notificados, já teve casos de sarampo no Rio Grande do Sul, já estão outros casos notificados também no país. Então, é um momento em que se tem que, quem nunca tomou a vacina, procurar fazer. Quem tem dúvida se tomou ou não, se está com as doses em dia, procurar também fazer a vacina. E o cuidado maior com os nossos bebês de 6 meses a 1 ano de idade, que é uma faixa etária de muito risco e que nos momentos de surto são os mais acometidos.
E normalmente essa vacina ela é dada com 1 ano de idade, né? E com 1 ano e 3 meses, então aos 12 meses e 15 meses de idade, que é a tríplice viral. Nesse momento, a orientação é que todos os bebês de 6 meses de idade já façam a chamada dose zero, que é uma dose que é feita justamente visando a proteção contra o sarampo. Tendo em dúvida, né, se esse bebê ainda está com os anticorpos que recebeu da mãe, através da gestação, através do aleitamento materno. Então, com isso, você consegue fazer o bloqueio dessa doença e proteger esses bebês nessa faixa etária de 6 meses a 1 ano. E essa dose, ela não é computada, ela não anula a dose de 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, o calendário segue normal, mais uma dose com 1 ano e mais uma dose com 15 meses. Nossa preocupação também é o público adulto, que sempre fica achando que não precisa de vacina, que não precisa se proteger. E o sarampo ele é indicado, né, de 1 ano de idade, dos 12 meses, em situações normais, aos 59 anos de idade. Então, é importante que as pessoas até 29 anos, elas tenham 2 doses da tríplice viral, que protege para sarampo, cachumba e rubéola, e entre 30 e 59 anos, quem não se vacinou, na rede pública, ela faz 1 dose, e a Sociedade Brasileira de Imunizações, ou seja, a orientação que nós das clínicas privadas seguimos mesmo as pessoas acima de 29 anos, elas também fazem 2 doses, com intervalo de no mínimo 30 dias entre uma dose e outra. E é importante, o sarampo é uma doença grave. Lembrando que até 2016 nós tínhamos a certificação de área livre do sarampo e perdemos em 2018. Doutora, e falando nos sintomas, né? Para quem está assistindo, quais são os principais sintomas do sarampo? Quando é que a gente deve ligar o alerta? Pois é, o que preocupa muito, porque são sintomas que são comuns a qualquer virose e principalmente em crianças, né? Febre, que pode ser alta ou baixa, tosse, conjuntivite, e uma característica que é peculiar, que é bem característico, são as manchas brancas na garganta, que são as manchas de Koplik. E o sarampo, ele pode pulsar com formas graves, né? Causando pneumonias, otite, causando, inclusive, quadros que atingem as meninges, né? Meningite e encefalite também. Então, levando a internamento e levando a óbito. Nós estávamos caminhando agora para uma recertificação, né, de área livre, novamente. E nesse momento, por conta de casos que a gente chama de quase importados, né, ou seja, pessoas o sarampo de fora, que acontece, infelizmente, nas regiões da Europa, principalmente Estados Unidos, nós temos baixo índice de cobertura para essas doenças. E aqui, que nós estamos atingindo um nível seguro, as pessoas viajam, ou mesmo vêm viajantes de lá para cá, com sarampo e terminam contaminando justamente quem não está protegido. Daí a importância de todos fazerem a vacinação. E nós atingimos índices seguros em torno de 95% de proteção de toda a população vacinada. Doutora, como é que se dá essa contaminação pelo sarampo? O sarampo é uma doença extremamente contagiosa. É mais contagiosa até do que a própria Covid. Então, a transmissão por gotículas de saliva, por tosse, por contato de objetos que você pega, né, tem contato ali, por aperto de mão, por contato próximo. Então, infelizmente, é uma doença de fácil contaminação. E a gente não tem como saber, né, assim, não tem, os sintomas se assemelham muito com a gripe, né, que a senhora falou. Não tem como saber. Existe teste para identificar? Sim, o sintoma, desculpa, um sintoma importante é que ele pulsa com exantema, com as manchas, né? Então, tanto as manchas de Koplik, as manchas brancas na orofaringe, como as manchas no corpo também são característicos. Então, a gente já fica em alerta quando tem esses casos e fazer a sorologia para fazer a notificação já do caso confirmado de sarampo. E no caso, a gente tem outra doença aí também, que é a catapora, né? E aí, nesse caso, como é que a gente consegue identificar sarampo com catapora? A catapora, assim, a diferença assim, é justamente no aspecto até das lesões de pele, né? O sarampo ele é mais o exantema, aquelas manchas avermelhadas, as pintinhas. No caso da varicela, da catapora, existe um polimorfismo de lesão. Não tem as manchas de Koplik, que são as manchas características em orofaringe, né? E a catapora, ela pulsa ao mesmo tempo com bolha, com crosta.
com mancha vermelha, então são várias lesões ao mesmo tempo. Então, é uma doença que a olho nu, o diagnóstico clínico, ele é o mais importante, no caso da catapora, da varicela. E como é que está nesse sentido também, com relação à cobertura vacinal? Também está baixa? Também está baixa. Infelizmente, o que a gente vê no período da Covid, né, muitas pessoas deixaram até por receio de as unidades de saúde, de contaminação com o coronavírus, e por isso também deixaram de fazer as vacinas dos seus filhos ou fazer as doses de reforço. Então, também é uma doença que a gente viu que aumentou muito, e a catapora, a varicela, ainda tem outra característica. Nós temos um momento em que nós vemos muitos casos de zoster, de cobreiro, né? Quase todo mundo na família, eu já vi um amigo no momento atual que está com cobreiro, está com manifestação do zoster. E isso, o que acontece? Quem não está protegido da catapora, da varicela, quem está com o cobreiro, ele está transmitindo o vírus da catapora para quem não está protegido. Então, termina que a catapora, que era uma doença que tinha uma sazonalidade, a gente tinha especificamente lá para os meses de setembro, atualmente se vê o ano todo. O tempo todo está se vendo catapora, são doenças que perderam a sazonalidade justamente por isso, pela falta da vacinação. Doutora, e nesse caso também, agora falando da dengue um pouco, né? A gente está vendo aí uma alta de casos, né? Pipocando em todo canto, a gente vê pessoas com, né? O período de chuva que era para chover, não está chovendo, está mexendo com tudo. Como é que está atualmente a questão da vacinação? Já foi liberada para o SUS? Como é que está essa situação? A dengue é uma doença que realmente é uma doença e uma preocupação de saúde pública muito grande, né? Porque nós estamos vendo casos e surtos, né? São Paulo, Minas, Distrito Federal, agora o Rio de Janeiro já fez alerta também. E olha que ainda não começou a quadra chuvosa aqui no nosso estado, o que aumenta ainda mais essa oscilação de temperatura, né? Quente de dia, chove à noite, esses períodos alternados há uma maior proliferação ainda das larvas, do mosquito, do Aedes aegypti, que é o transmissor, a fêmea é o transmissor da dengue e de outras arboviroses, como chikungunya, zika. Então, ainda não começou isso tão forte e nós já estamos vendo todo o país se mobilizando e o alerta grande para surtos de dengue. E se prevê que em março a tendência é que isso piore. Daí até o Ministério da Saúde, né, ter se antecipado e está agora já em fevereiro. Alguns estados já começaram a vacinação. Nesse primeiro momento, o Ceará ele não entrou nessa cobertura do Ministério da Saúde. A faixa etária a ser vacinada nesses estados em que foram liberados os critérios foi justamente o aumento do número de casos, né, muito grandes, e cidades também acima de 100 mil habitantes, baseado na incidência, no momento que estão tendo casos de dengue. Então, ficamos de fora, mas nos estados onde está se vacinando, entre 10 e 14 anos de idade, que é o público adolescente, que pelo estudo do Ministério da Saúde, é um público que levava mais a internamentos e complicações nesse momento. Então, foi uma estratégia para tentar diminuir os riscos, as complicações e os óbitos pela dengue. A vacina é a Qdenga, é uma vacina do laboratório Takeda, é a mesma vacina que é utilizada na rede privada, na rede particular. Desde o ano passado, ela já tinha sido liberada pela Anvisa e as clínicas já estavam aplicando, né, fazendo uso dessa vacina. É uma vacina segura, ela vem de um longo período de estudos. Na Europa, ela foi indicada, liberada a partir dos 4 anos de idade, sem limite de idade. Aqui no Brasil, a Anvisa indicou a faixa etária liberada dos 4 aos 60 anos de idade, justamente por conta dos estudos que ainda se limitam muito até essa idade de 60 anos. Eu acredito que até pela gravidade da própria doença da dengue, em pouco tempo nós veremos que isso vai se estender, essa liberação dessa faixa etária, mas por enquanto ela é indicada dos 4 aos 60 anos. E aí, nesse caso, na rede particular já está disponível, né? Já pode tomar, né? Já, na rede particular já está disponível. A contraindicação da Qdenga ficou, né, para gestantes, lactantes, mães que estejam amamentando e pacientes que tenham doenças
que comprometem gravemente o sistema imunológico, pacientes com HIV, pacientes com doença autoimune em atividade, pacientes que façam uso de drogas imunossupressoras em altas doses, né, por períodos longos. Então, esses pacientes, eles não podem fazer uso da vacina QDengue. É uma vacina de vírus atenuado, ela é uma vacina tetravalente, ela protege para os 4 principais sorotipos da dengue que circulam no nosso país, o 1, o 2, o 3 e o 4. E nesse caso, a pessoa tem que ter tido, assim, ela tem como saber se teve dengue ou não? Ela pode tomar, tem tido dengue no caso? O que é indicado aí? Nós tínhamos, há um tempo atrás, uma outra vacina do laboratório Sanofi, que ela só poderia ser utilizada em pacientes que tivessem tido dengue anteriormente. O grande trunfo também dessa vacina da QDengue, além da maior proteção em relação à outra, né, na primeira dose, como eu falei, já tem uma proteção acima de 80% contra esses 4 principais tipos de dengue, ela não necessita que o paciente tenha tido dengue. Então, tendo dengue ou não, ela pode ser administrada. E ainda ressalto que quem teve dengue, pelo risco de ser contaminado com outro tipo de dengue e evoluir para uma forma grave de dengue hemorrágica, é mais importante ainda fazer essa vacinação. Doutora, e uma vez diagnosticada a pessoa com dengue, né, o que ela deve fazer? Quais são os procedimentos colocados em prática para essa pessoa nesse sentido? O tratamento da dengue é um tratamento baseado muito em sintomáticos. Então, o controle da febre, normalmente se indica a dipirona ou paracetamol, o ácido acetilsalicílico, AF, né? Ele é contraindicado justamente por quê? Porque a dengue ela pode evoluir para uma forma grave, que é a dengue hemorrágica, em que o próprio vírus ele causa destruição das plaquetas, levando a sangramentos de mucosa, sangramentos digestivos, né, a quadro de choque e até a óbito. Então, por conta disso, como ele altera os nossos sistemas de coagulação, o ácido acetilsalicílico é contraindicado. Então, ou a dipirona ou o Tilenol, aumentar a ingesta de líquido é uma coisa importante para você se manter muito bem hidratado, e repouso, né? Alimentação e repouso, basicamente isso. O alerta para as complicações da dengue, que geralmente acontecem em torno do 5º ao 7º dia da doença, são dores abdominais intensas, vômitos, febre muito elevadas, a letargia, a perda de força. Então, isso são sinais e sintomas de que o paciente pode estar complicando e ele precisa se dirigir a um hospital, um suporte, já para evoluir para complicações que a dengue pode causar. Tá, joia, doutora. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos aí, sempre muito importantes para quem está assistindo e para a gente também. Muito obrigada. Por nada, sempre às ordens. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.